Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 313 a 315 da mensagem à Era da Igreja de Laodiceia. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, que diz: Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Esta era de Laodiceia, esta última era da igreja, Deus diz que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E o irmão Brana diz: como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Jesus disse que eles não sabiam, mas como pode isto? O irmão Brana diz que esta é uma cegueira e uma nudez espiritual. Não é uma cegueira natural, nem uma nudez natural, mas é uma cegueira e uma nudez espiritual. O irmão Brana usou o exemplo de Eliseu, quando feriu de cegueira o exército sírio. Aquele exército podia ver as coisas ao seu redor, eles viam as coisas naturais, porém eles não podiam ver o exército celestial que estava ao lado de Eliseu e de seu servo. Eles viam as coisas naturais. Aquelas coisas que eles viam não lhes deu proveito para nada. Aquilo não foi útil para eles, mas aquilo que eles deixaram de ver, o exército celestial, Eliseu e o seu servo, isto lhe custou seu cativeiro, o irmão Brana diz. Assim é hoje em dia, esta era da igreja de Laodiceia, esta última era da igreja, ela é cega espiritual, ela pode ver as coisas naturais. A cegueira daquele exército sírio era concernente a certas coisas, eles poderiam ver certas coisas e outras não. Assim é com esta igreja de Laodiceia, eles podem ver as coisas naturais, eles podem ver seus belos coros, suas belas igrejas, seus bens materiais, o fascínio desse mundo, tudo isto eles podem ver, mas aquela noiva eles não podem ver, aquilo que é espiritual eles não podem ver, a revelação dos selos, a revelação dos trovões, tudo aquilo que é espiritual, que estava escondido e foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, isto eles não podem ver. Eles são cegos e nus espiritualmente. E em João capítulo 9, versículos 40 ao 41 diz: Aqueles dos fariseus que estavam com ele, Jesus, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas como agora dizeis, vemos, por isto o vosso pecado permanece. O irmão Brana diz que esta é a mesma atitude da última era. Aqueles fariseus perguntaram para Jesus: somos cegos? E Jesus disse que se fossem cegos, eles não teriam pecado. Mas eles diziam que viam, eles diziam que tinham a verdade, eles diziam que tinham a revelação, e este foi o seu mal. O irmão Brana diz que esta é a mesma atitude para esta última era da igreja. Ela é soberba, ela diz que tem, mas ela não tem. Ela está enredada com as coisas do mundo e dizendo que está com Deus. O irmão Brana diz: a atitude desta era é exatamente a mesma então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Você não consegue ensinar nada a respeito da palavra para essas pessoas. Se você diz alguma coisa da palavra que vai de contra o que elas creem, elas argumentam apenas para discutir. Elas não argumentam ou não têm interesse em aprender, porque elas são soberbas, é o espírito de Laodiceia, eles acham que têm tudo. Por isso Jesus disse: se fosseis cegos, não teriam pecado, mas agora que vocês dizem que veem, agora o vosso pecado permanece. A era da igreja de Laodiceia, ela diz que vê, ela diz que é rica,
Ela diz que é rica nas coisas materiais e nas coisas espirituais, então seu pecado permanece. Se alguém lhe apresenta uma verdade, ela apenas rebate. O irmão Branham diz: se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora eu quero fazer uma pergunta imparcial: pode Escritura combater Escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam o contrário ou se oponham uma à outra? Não, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for dado uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para a eleição e reprovação para a destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia, ambas estão na palavra e nada mudará isto. Porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade destas doutrinas com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão tempo. Se a Bíblia diz alguma coisa e em outro lado ela diz outra coisa que parece ser contrário, eles não perdem tempo em tentar conciliar essas duas coisas. Eles já têm sua opinião formada. O irmão Branham diz: mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de que estão certos e em sua cegueira perderão tudo. Agora Deus diz que eles estão nus como também cegos. Eu não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta: ele está fora de si. Ele está em profundo estado de inconsciência. Suas faculdades se foram e a amnésia espiritual entrou. O que mais isto pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tem se despedido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas mentes a tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em Romanos 1:28? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Certamente parece que algo assim tem acontecido. O Espírito Santo tem alçado o voo desta última era da igreja. Como eles podem estar cegos e nus e não sabê-lo? O irmão Branham disse que é uma cegueira e nudez espiritual, mas como você pode estar cego e nu espiritualmente e não saber? Porque o Espírito Santo tem alçado o seu voo. Eles perderam suas faculdades mentais, eles foram enganados. Por rejeitarem a verdade, eles foram enganados. É o espírito do último dia, como o pastor pregou, o espírito do engano. Aqui está um povo que diz que é de Deus e conhece a Deus e que tem seu Espírito Santo, e todavia está nu e cego e não sabe. Eles já estão enganados, eles têm o espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados, mas é evidente que estes outros são. Estes são os que se tornaram cegos porque recusaram a palavra de Deus. Estes são os que se desnudaram a si mesmo por deixarem o caminho da salvação, por deixarem o cuidado e a proteção de Deus e procurarem construir seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babel através da organização. Quão formosa e belamente vestido eles parecem aos seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais e seus concílios, etc. Porém, agora Deus está arrancando tudo isso fora, e eles estão nus, porque essas organizações os estão conduzindo apenas ao acampamento do anticristo, ao campo de joio, para serem atados e queimados. Na verdade, eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles, advirta-os, implore a eles, e mesmo assim eles seguirão precipitadamente seu caminho para a destruição, repelindo com ira toda e qualquer tentativa para salvá-los de queimarem como tições. Eles, na verdade, são miseráveis, embora não saibam, endurecidos e sem esperança.
Eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha, rebeldes contra a palavra, todavia um dia serão julgados por ela e pagarão o preço das terríveis acusações dela. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.